Olá, sejam sempre muito bem-vindas ao nosso podcast. Esse é o nosso Momento Mãe. Nós temos uma convidada hoje. Sabe aquela pessoa que ela só precisa começar a falar e seu coração assim já repousa? A gente não precisa nem saber o que ela está falando. Só a voz dela já nos deixa tranquila. Aquela pessoa que é assim de tudo um pouco? Não, não é ela. Ela é de tudo muito. Eu trouxe assim, recebi o desafio de a gente conseguir limitar a nossa entrevista a um tema. Eu disse, tô fora, não vou desperdiçá-la com apenas um tema. E além de tudo isso, ainda tenho a sorte de ser amiga dela. Aqui é a doutora Carla Fernanda Sá. Gente, o currículo dela é aquela coisa, né? Ela é doutora em Ciências do Comportamento, especialista em terapia infantil, com pais e mães. Eu já vou falar o currículo dela aqui, a gente vai passar nosso tempo inteiro. Mas o que você precisa saber é que ela é aquele ser humano necessário para todas as mães. Que bom ter você aqui, Fê. Que delícia, que delícia. Muito obrigada. Como eu já lhe disse, eu não posso lhe desperdiçar com apenas um tema. A gente vai falar sobre de tudo um pouco. Apesar de você ser muito, você é gigante em tudo. Você está no consultório atendendo várias crianças e pais também. Quem te dá mais trabalho, as crianças ou os pais? Eita, pergunta. Posso ser sincera? Por favor. Né? Os pais, né? A gente tem muitas demandas com eles, principalmente, né? Porque tem muitas culturas diferentes, muitas formas diferentes de educar. E as crianças, elas estão em processo de crescimento. E esse processo é muito bonito de ver, né? E o quanto ele é influenciado por essas famílias. Então, realmente, os pais, eles têm demandas muito maiores pela história de vida, pela complexidade que é educar uma criança, né? Você percebe que as nossas crianças hoje estão muito hiperestimuladas? Com toda certeza, Aline. Assim, eu acho que a gente está com uma carga cognitiva de estímulos que, inclusive, o nosso cérebro não é preparado. Né? O nosso cérebro, ele é preparado para pausas, ele é preparado para noite e dia, então ele tem uma lentidão em relação à quantidade de estímulos que a gente pode absorver, e isso está trazendo uma carga cognitiva muito alta para as crianças, com toda certeza, e alguns estudos já estão mostrando uma estafa mesmo mental relacionada à quantidade de estímulos, especialmente das telas que a gente tem tido, né? Pois é, com relação às telas, assim, eu acho que há um consenso de que está demais, a gente nem precisa tocar muito nesse assunto. Mas o que eu percebo, eu não sei se você concorda, existe hoje uma carga horária bem maior. Você lembra quando a gente estudava, não tinha essa carga horária toda? Nossa, eu lembro que eu chegava na escola, tipo, 7h30, 11h30 acabava a minha aula. Hoje não, é 7 horas até 1 e tanto, e tem aquelas crianças que ficam também. Essa carga horária gigantesca e essa quantidade de atividades extra-classe é uma necessidade das crianças ou mais uma necessidade dos pais que precisam trabalhar e precisam dar um jeito de a criança ter a agenda cheia? Eu acho que os pais, eles vão caminhando junto com o contexto escolar também, né? Que coloca isso. Se a escola coloca uma carga horária maior, esses pais vão adquirir essa carga horária maior também. Então, a gente tem que falar dos dois lados, escolas, o contexto da comunidade também, que é uma carga horária. Mas a gente tem que focar muito que carga horária não é suficiente para aprendizado. Qualidade é. Então, o que essas crianças estão vendo nessa carga horária? O que é necessário para que elas aprendam durante esse contexto? Elas estão vendo um currículo muito mais amplo, onde elas aprendem muitas habilidades ao longo da vida, né, que são importantes para ela. Elas estão gostando de estar nesse ambiente. Como é que esse ambiente está fornecendo esses estímulos? É muito mais importante do que só a quantidade que a gente tem. Então, se a gente foca muito mais, por exemplo, em conteúdo, resolver questões, provas, a gente está trazendo uma só parte do que é um desempenho acadêmico a contento. Mas se a gente está estimulando esporte, se a gente está estimulando habilidades sociais, se a gente está estimulando as relações interpessoais, o próprio autoconhecimento, a gente está sendo muito rico em relação a isso. Até porque, Aline, a escola hoje, ele é o principal caminho de socialização das crianças. Sim. E, infelizmente, na nossa época, felizmente, a gente tinha um período que a gente poderia ir para a rua, para a comunidade. Pular elástico ali no calçamento, ralar o joelho. Por questão de segurança, a gente não está mais fazendo isso. Então, esse contexto, ele acabou se tornando mais estruturado dentro das escolas, dentro das atividades físicas, extracurriculares. Então, infelizmente, esses pais recorrem muitas vezes a essas estruturas justamente porque a gente não tem mais o brincar na rua. Sim, o brincar livre na rua, é. Ela falou escola, minha gente. Vocês que já me conhecem muito bem sabem que esse é um ponto. Eu não ia falar, não está no meu roteiro aqui, mas ela falou sobre esse assunto. Fê, você está percebendo, é uma visão só minha,
ou no seu consultório você percebe também que existe essa meio que briga de egos com relação às notas das nossas crianças? Eu vou te explicar o porquê. Nós somos aquela geração, nos 80, 90, que a gente foi criado naquele negócio, o sucesso é dor, você tem que acordar enquanto todo mundo dorme, tem que dar o seu sangue, tirar férias é coisa de fraco e tal. E em algum momento as pessoas estavam sobrecarregadas e disseram, ó, tá tudo certo se você não der um jeito. E foi ótimo. Sendo que eu vejo que às vezes a geração dos nossos filhos já foi criado no tá tudo bem. E às vezes eu percebo que tá tudo bem demais. Sabe? Eu vejo, por exemplo, um menino de 14 anos vai fritar um ovo, espirra a gordura. Ai, mamãe, tá tudo bem, filho, você já não precisa mais disso. E o meu coração, que eu sou muito mãe Nutella, fica meio que dividido, sabe? Gente, a gente precisa cobrar mais essas crianças no 10. Essa geração tá ficando muito fraca, dá vontade. Eu tive uma amiga minha, que eu falei, amiga, bora botar esse menino no jiu-jitsu, pegar assim, né, jogar bola ali no Poeirão Esporte Clube, pegar umas 2 tacas boas, assim, ver se ele acorda pra Jesus. Que eu tenho medo dessa geração fraca, que muitas vezes, com 11 anos, decorou a tabela periódica, mas sai correndo com medo de galinha, sabe? Como é que é a tua visão a esse respeito dessa geração que tá vindo aí? Olha, assim, realmente mudou muito o contexto, né? Se a gente for pensar na nossa geração, a nossa geração, ela era muito mais autônoma. Ela tinha possibilidade de desenvolver autonomia e independência. Então, a gente poderia andar de ônibus, a gente poderia ir para a rua, nós poderíamos andar de bicicleta desde muito cedo. A gente subia em árvore, descia de árvore. Então, assim, tinha menos monitoria dos adultos e muito mais aprendizado ativo das crianças. Então, a gente resolvia os nossos problemas ali. Entre as crianças, muitas vezes. Não tinha mediação de adulto para resolver problemas dentro do futebol, nas brincadeiras de rua, né? Então, claro que isso desenvolve habilidades importantíssimas de independência, autonomia, resolução de problemas, né? Então, essas crianças são muito mais aptas a desenvolver repertórios de independência na vida adulta, é óbvio. Mas a gente tem um contexto hoje que a gente já pulou por um problema. Óbvio que a gente tem a questão da segurança, a gente não vai colocar mais nossos filhos no meio da rua de qualquer forma, mas a gente está super protegendo. Tá, demais. Não tá, amiga? Tá. Então, assim, eu vejo muitas crianças, eu faço muita avaliação de desenvolvimento de crianças pequenininhas. Então, quando a gente vai fazer a avaliação de desenvolvimento, muitas vezes são baseados em repertórios que a gente traz de fora, né? De protocolos que são americanos, muitas vezes europeus. Sim. E aí tem perguntas, muitas vezes, de desenvolvimento dos pais, que eles ficam assustados. Ah, meu filho já tem que saber isso. Ele já tem que saber botar roupa com tantos anos de idade, ele já pode lavar os cabelos sozinho, então coisas que parecem simples, mas não são. Então estão super protegendo essa criança, fazendo por ela. Então a gente tem que prestar muito atenção se a gente está fazendo muito pelas crianças. Então quando você falou assim, os desafios, né, as crianças estão muito... Né, não estão sabendo se defender. Desafios são super importantes, gente. A gente não vai colocar uma criança no estresse tóxico. A gente não vai colocar uma criança no desafio que ela não dá conta de subir. Mas a gente precisa, a nossa garantia como pais e educadores não é deixar que a criança não caia. Esse não é o meu papel, né? Ela vai cair, né? Então, ainda que doa o nosso coração. Ainda que doa, eu não posso impedir que a criança caia, porque cair faz parte do processo. A criança precisa aprender que aprendizado dói, dá trabalho. Entende? Que quando eu frito um ovo, mesmo eu sabendo fritar, eu posso derrubar o ovo, eu posso me queimar. Então, tudo isso é aprendizado e eu só aprendo fazendo, não aprendo sem a experiência. E aí, não possibilitar essas experiências para as crianças, de andar de patins, de brincar, de correr, né? De ter ali um momento que ele vai se desafiar com outra criança e vai desenvolver um repertório, é tirar dela a possibilidade de aprendizagem importantíssima, inclusive, para a vida. Né? Então, a gente está super protegendo, sim. Eu estou vendo crianças muito super protegidas e isso está trazendo atraso, inclusive, de desenvolvimento, muitas vezes. Sim, até profissões que antes não existia, por exemplo, hoje existe a profissional que ensina seu filho a andar de patins. Eu disse, gente, eu ralei tanto meu joelho. Agora, profissional, sim, né? Sim. Até aqueles paramentos todos, que eu sei que são de segurança, que são bem importantes, mas hoje existe uma pessoa técnica para você poder... Uhum. Eu disse, gente, não acredito que existe isso. E nas escolas, Fê, você acha que essa cobrança pela nota, os pais estão meio que trocando alhos com bugalhos com relação a exigir sempre aquele perfil? Eu vejo com preocupação crianças que tiram 9.1 e vão chorar. Eu vejo com preocupação crianças que tiram a nota baixa. Eu tenho a professora de piano do meu filho, de violino, ela falou, teve uma mãe que a criança adora aula de violino, ela falou, você não vem mais porque fulaninha tirou 6. Enquanto ela não voltar a tirar uma nota 10, nota 9, ela não vai para aula de violino que ela gosta tanto. Tirar os filhos
das atividades que ele gosta, como futebol, natação ou música. É uma opção? Eu posso dizer que isso é uma pena. É uma pena. Porque é uma pena a gente retirar justamente o que ajuda a criança a aprender. Mas numa semana de prova, por exemplo, que ela precisa focar para a prova, é importante também ter essas atividades? Aí é que ela precisa dessas atividades. A gente tem que lembrar que o cérebro que aprende, ele é um cérebro que tem qualidade, a forma como ele estuda, mas ele também tem descanso e tem outras atividades. Então, por exemplo, uma aula de violino, ela é riquíssima, por exemplo, para as funções executivas, memória de trabalho, né? Então, para ela também, o controle emocional, o controle dos impulsos, ela tem que focar ali, a atenção é fantástica. Tudo isso é base para a aprendizagem. Então, assim, a criança não vai aprender somente na primeira, na semana da prova. Se ela tem uma rotina de estudo a contento, que ela tem um acompanhamento com qualidade, a forma como ela estuda é extremamente importante também, não é só o tempo que ela fica estudando, mas como ela está estudando. Né? Então, tudo isso, ela tem essa rotina, na semana de prova, aí é que ela precisa de atividades que ajudem ela a também descansar, mas também trabalhar outras funções que são extremamente importantes. A gente não pode achar que estudar é só ficar lendo, né, de forma passiva, não. Essa aprendizagem ativa, em que eu também estimulo outras áreas do cérebro, inclusive brincando de forma livre também, é muito importante para a aprendizagem. Então, focar na nota, ela não tem o processo, a gente já está muito bem estabelecido nisso. O processo é bem mais importante do que a nota final. Né? Então, a criança que aprende, que mesmo tirando 6, mas que se ela se esforçar, ela pode tirar uma nota melhor depois, ela vai se esforçar para fazer isso, do que aquela criança que acha que é um fracassado, porque tirou 6. Né? Então, ela não vai se esforçar tanto ou não vai se arriscar tanto. E muito pior, pode trazer ansiedade. Né, que pode ser, inclusive, né, pode impedir ela de conquistar mais coisas. Você já acompanha crianças assim que estão sofrendo essa pressão por nota? Muitas crianças, sim, e muitas vezes nem vem dos pais, né? Vem de um contexto escolar, às vezes de comparação, de que ela tem que atender aquelas exigências daquela época, como se uma pessoa inteligente não fosse errar. Né? Então, imagina, se eu for falar que crianças inteligentes só são as que tiram 9 e 10, né? Então, eu estou dizendo para essa criança que no dia que ela errar, ela não é inteligente. Essa é a mensagem que eu estou passando para ela. E o que a gente considera uma pessoa inteligente hoje em dia, assim, que tem um sucesso profissional? É principalmente a criança resiliente, que quando ela errar e ela pegar um desafio, e ela vai pegar, mesmo que ela tenha um potencial diferente, porque a gente tem formas diferentes de aprender, é óbvio, né? Mas mesmo que ela tenha um potencial, se ela não se esforçar, ela não vai alcançar. Então, é muito melhor eu desenvolver uma mentalidade, né, voltada para o esforço, para a aprendizagem, de que se eu tento, eu consigo, do que uma mentalidade que, se eu não tiro 10 ou 9, eu sou um fracassado. Então, eu não vou mais nem tentar. O cérebro, ele já vai dizer assim, eu não vou tentar, eu vou fugir disso. Dá vontade de a gente gritar para os pais ouvirem isso, né? E a ciência comprova isso, né, gente? A gente não tem mais por que não trabalhar nesse caminho. Sim. E Fê, crianças com a típica birra, agressividade, ansiedade. Quando é que a mãe percebe, qual é a linha assim, que ela percebe que isso é alguma coisa passageira e tal, ou ela vai precisar procurar ajuda profissional? Assim, quando é que você percebe, cara, isso aqui eu preciso de ajuda? Olha, eu acho que quando a mãe não está mais dando conta mesmo ali, né? E está trazendo sofrimento. Se ultrapassou o limite, seja o que aconteceu, eu sempre falo para os pais, ultrapassou o limite do que você consiga lidar, das suas habilidades, busque ajuda, por que não? Né? Então, muitas vezes, a gente quer tentar ser o professor do nosso filho, quer tentar ser o psicólogo do nosso filho, e a gente não está utilizando, o que eu falo muito, eu preciso de uma aldeia para a gente educar uma criança. Né? Então, conte com os profissionais que podem te ajudar. Então, está trazendo sofrimento para esses pais e para essa criança, está minando essa relação muitas vezes. Eu vejo muitos pais que querem participar ativamente da educação das suas crianças, querem estar lá perto, acompanhando, mas não tem paciência, por exemplo, para ensinar matemática. Sim, né? ou não sabe ensinar mesmo. E aí desgasta a relação. Aquela criança já está com a autoconfiança abalada. A mãe também. Então, assim, eu já estou abalando uma relação, ao invés de buscar uma ajuda. Sim. E continuar incentivando o meu filho. Né? Então, é importante você conhecer os seus limites. Quando você fala em aldeia, eu entendo que
aí se estende também a rede de apoio. A sogra, a mãe, o tio, alguém. E o que que acontece? Nem sempre, às vezes até só a esposa e o marido, a gente pensa igual. Né? Uma às vezes é mais Nutella, outra é mais raiz. Como é que a gente lida quando a minha aldeia, que é tão necessária, pensa diferente de mim? Por exemplo, até com relação à alimentação, né? Antes, coitado, deixa ele lá tomar um chocolatinho. E eu, não, mãe, não dá para dar chocolate, não é assim. A gente precisa de uma aldeia, mas a aldeia pensa diferente de mim. Como é que eu vou educar meu filho numa aldeia que pensa diferente de mim? Aí é que tá, a gente está esquecendo de dialogar, né? E ensinar esse repertório para a criança. Quando eu falo de aldeia, eu falo assim de repertórios diferentes, tá? Uma criança que cresce num local onde a gente tem várias formas de pensar, né, e construtivos, é importante para ela também. A gente, em comunidade, a gente não vive em consenso o tempo todo. Relacionamentos têm diferenças. O que vai fazer a diferença para essa criança? O diálogo. Então, essa criança entender que a minha forma de educar, então, na minha casa ela come chocolate aos finais de semana, mas na casa da avó, no final de semana, ela come chocolate na casa da avó, mas ele sabendo que na rotina, os valores da nossa família são esses, e eu dialogo com a minha mãe, com o meu pai, de que os valores da casa dela, tudo bem, mas que nos meus valores são esses, e fica claro para a criança esses valores, ela está entendendo que tem formas diferentes de se comportar, né? É ruim quando esses dois lados não se respeitam. Não respeita a autoridade do pai, da mãe. Também não respeita a experiência desse pai, dessa mãe, que muitas vezes também tem uma experiência ali para lidar. Então, a gente está esquecendo de dialogar. É óbvio que quanto mais divergente essa relação e mais conflituosa, pior para a criança. Aí ela vai ficar confusa. Fica confusa, sim. Se é conflituosa, essa relação gera muitas brigas, gera muita confusão, aí a gente está trazendo um malefício. Sim. Mas é hora dos adultos conversarem. Esses adultos precisam chegar em algum consenso que consigam educar essa criança antes de colocar essas regras, porque senão realmente vai ficar muito confuso. E aí é onde gera os grandes problemas. Entendi. Fê, nós estamos cada vez com menos tempo com os nossos filhos, isso é fato. Como é que a gente faz para conseguir manter esse vínculo com as nossas crianças? Muitas vezes a gente chega ali já, sei lá, 6h30, 7 horas, 8 horas, a criança já vai dormir. Com pouco tempo, é possível a gente ter esse vínculo forte com os nossos filhos? Olha, Lia, eu não vou te dizer que tempo não é importante. Ele é, né? A gente não vai mentir aqui que, nossa, só é qualidade, né? Qualidade é muito importante, mas tempo também é. Mas vamos lá, a nossa realidade muitas vezes não é essa, né? Então, a gente tem menos tempo, sim, tem menos tempo com os nossos filhos. E aí a gente vai, enquanto adultos, ver as nossas prioridades. Quais são as minhas prioridades? Estar junto com meu filho. E aí você vai priorizando, e quando você tiver esse tempo com a sua criança, o que você também vai priorizar? Você vai priorizar só ele estar bem banhado? Ou só corrigir a tarefa dele? Ou só colocar regras para ele? Ou você pode ter um momento genuíno com ele, de estar com ele, de gostar de estar com ele, né? Então, aquele momento, muitas vezes, ontem mesmo conversando com a minha filha, ela chegou super tarde das atividades, e eu também. É um dia que é muito lotado para nós duas. Mas a gente foi dormir e a gente conversou sobre coisas sobre o dia, de forma muito leve, sem eu julgá-la e só escutando. E ela disse, mamãe, como eu gosto desse momento. Ela disse isso? Ela disse. Mesmo com pouquinho tempo, só no pouquinho tempo de antes de dormir. Porque foi um momento muito genuíno de escuta. Então, eu poderia ter passado o dia inteiro com ela, dando regras, colocando, falando um monte de coisa e não ter tido um momento genuíno com ela. Então, se você, pai, mãe, tiver assim 20 minutos naquele dia, 30 minutos, e esses 30 minutos, você conseguir ser só para o seu filho, só brincar com ele, às vezes ele pede só a brincadeira. Às vezes ele quer só conversar sobre o dia dele, às vezes ele quer só contar alguma coisa que aconteceu e às vezes a gente diminui o que a criança está falando. Você fala demais. Você quer brincar disso de novo. E a gente perde ali a oportunidade do vínculo, né? Então, sempre tem a oportunidade para o vínculo com o seu filho, né? Seja no trajeto do carro para casa, seja naquele momento antes de dormir, seja na hora do banho. E ao invés de a gente só dar lição nos nossos filhos nesse momento, tenta passar um momento escutando eles. Eu lembro que uma mãe dizia assim, o que você faz, Fernanda, que essas crianças adoram estar aqui dentro do consultório com você. Eu digo, não tem nada de especial, olha aqui os meus brinquedos, são os mais simples do mundo. Sabe o que é que eu tenho? Atenção 100% para elas, né? Então, naquele momento que eu estou com aquela criança, eu sou única e exclusivamente dela. E elas percebem isso ali.
na mesma hora. Percebem, né? Na mesma hora, elas sentem que você está ali por ela. Elas sentem que você está ouvindo ela sem julgamento, que você está lá para ajudar ela se ela precisar. E elas querem esse momento. E é só 1 hora, muitas vezes. Em 1 semana. Tá vendo como dá para fazer? Né? Óbvio que quantidade é importante, mas também qualidade. Quando eu priorizo o vínculo de verdade com aquela criança, funciona. É aquela história de às vezes o pai tá ali, a criança tá brincando, mas tá na tela e acaba que não tá, né? Ei, Fernandinha, me diga uma coisa. Você conversa muito com os pais, conversa muito com as crianças. O que é lá no seu coração, na sua mente, fica assim, cara, esses pais vão se arrepender tanto. O que você podia dizer assim, qual é o comportamento? A pergunta é, qual é o comportamento atual dos pais que você vê, cara, eles vão se arrepender disso daqui? Eu acho que uma das primeiras coisas que a gente vai se arrepender, assim, que pais, principalmente pais que usam ainda punição física, principalmente, né? Palmada ainda existe? O ano é 2025. Palmada ainda existe? Palmadas, surras existem, né? Existe? Existem, surras. E também o abuso psicológico, sabe? Eu não bato no meu filho, mas eu trato meu filho mal. Eu diminuo ele, eu falo que ele é isso, aquilo, outro, porque quando ele me decepciona, eu quero que ele sinta a culpa por aquilo, sabe? Então, existem muitos pais ainda com muitas mágoas da sua história e que descontam isso nos filhos. E principalmente abandono, sabe? Eu vejo muito abandono dentro de casa. Né? Então, esses pais extremamente ocupados, preocupados com o trabalho, com a sua carreira. Em prover, né? Em prover, e eu sei que isso é importante, mas quando eu estou dentro de casa, eu não estou dentro de casa. Então, muitas crianças reclamam dos pais muito no celular. O pai conversando, ele contando uma história, e esse pai não dando atenção nenhuma para essa criança, e elas percebem. Né? Elas vão tentar 1, 2 vezes, chamar pai, meu Deus, meu filho meu passa o dia todo me chamando, um dia ele não vai te chamar. Porque você não escutou. Então, acho que uma das coisas que mais o pai vai se arrepender é de não ter dado a atenção que deveria para aquela criança no momento que ela pedia, sabe? E principalmente usar de abuso, né, punições físicas, de violência ainda para a educação. E chamar isso de educação. Né? Porque eles foram educados assim, né? A nossa geração... Eles acreditam que isso é educação. A gente nem tem corroboração nenhuma científica de que é educar, nem ética, nem moral. Porque quando você não me escuta, Aline, eu vou bater em você para você me escutar? Nunca. Eu vou bater num idoso se ele não me escutar, eu vou bater numa mulher se ele não me escutar, mas por que eu acho que bater numa criança é educação ainda hoje? Né? Então, isso para mim, assim, de tudo, é o que a gente mais vai se arrepender. Mas, de novo, gente, se você tem essa conduta, a gente sempre pode mudar. Tem que lembrar disso também. A gente pode voltar atrás, a gente pode conversar com os nossos filhos e retomar vínculos, né, em qualquer época da vida. Mas se a gente quebra esse vínculo e não olha mais para trás, aí a gente perde ele de vez. Eu não posso deixar de ter você aqui sem a gente falar com o celular nas crianças. É fato, assim, a gente percebe que muitas vezes os pais chegam exaustos, precisa respirar. Menino, quer saber? Pega, vai jogar, vai não sei o quê, vai atrás. O que você tem visto na prática de consequência dessa atitude? A gente já tem dados muito concretos e eu já estou vendo, assim, atrasos de desenvolvimento. Começa aí, a gente tem mudança neural mesmo acontecendo em vias neurais, já comprovadas pelo uso do celular. Né? Então, crianças muito pequenininhas, usando o celular, a gente tem habilidades que elas deixam de desenvolver. Quanto é muito pequenininha? 6 anos, 7 anos? 6 anos, crianças 1, 2 anos em telas, com mais de 2 horas de telas por dia. Pois, crianças ganhando celular com 5 anos de idade, 4 anos de idade. Sim, mas com a frequência que você nem imagina. Então, assim, imagina que essa criança está no período onde o desenvolvimento cerebral dela é o mais fantástico de todos. Né? Onde ela pode aprender muitas coisas. E a tela é passiva. E eu estou deixando dessa criança correr, andar, experimentar, experienciar um monte de outras coisas. Então, a gente já tem atrasos relacionados à linguagem, à comunicação, habilidades sociais. Habilidade social é gente, é comunicar, é trocar com o outro. Então, é naquele dia a dia em que eu estou fazendo tarefa, naquele dia que eu estou lavando a louça, a minha criança está junto, eu junto com ela, conversando com ela, ao invés de estar na tela. Então, muitas vezes os pais acham que a criança não tem que se inserir na rotina da casa, ajudar em casa. Não, mas é porque eu tenho que fazer alguma coisa, meu filho tem que ficar na tela para poder ele ficar quieto. Mas quando ele se insere na rotina da casa, ele está aprendendo tanta coisa. Sim. Tanta coisa, e eu sei. Isso não quer dizer, pais, que vocês que usam tela de vez em quando porque precisam, porque às vezes não tem uma rede de apoio, mas que tenham consciência que aquilo é momentâneo,
que que aquilo não é a constância. Refletir sobre isso já mostra que você está pensando que o desenvolvimento dele não está baseado naquela tela. Mas quando você não está nem refletindo, não está nem vendo as consequências, aí isso é o perigo. Aí uma vez que a criança já tem um celular, já está viciada, como é que a gente faz para tirar? Nossa, aí a gente precisa realmente de... eu falo assim, que tem que tirar mesmo. Tem que tirar. Tem que tirar, zerar. Tem que tirar, assim, tela sua, tela celular. A criança, ela pode, mais velha, depois de 2 anos, ter acesso a telas em casa. Não tem problema, isso não tem grandes, né? A televisão, programas de TV, não tem problemas. Só que se isso virar a base dela e a própria tela, ela dá um consumo muito rápido, né? Então a criança, ela tem repertórios de que a consequência do que ela faz é muito rápida. Tudo que ela quer, ela tem uma consequência muito rápida, uma recompensa muito rápida. A vida real não tem recompensa rápida. Ela precisa fazer um bolo, esperar o bolo assar, não preparar. Tem consequência. Essa criança, ela sempre é mais irritada. Os pais sabem disso, eles falam, nossa, quando eu tiro a tela, minha criança deixou de ser mais irritada, fica menos chateada, ela consegue esperar. Então as crianças não conseguem mais esperar. E isso é resultado de uma mudança mesmo no cérebro, ocasionada por recompensas rápidas que a tela traz, fora os conteúdos que a gente já é outro. É outra pauta. É outra pauta, né? Eu não falei para vocês que ela era gigante? Eu falei para vocês que ela é muito de tudo? Fernando, nesse Dia das Mães, nesse mês das mães, nesse momento nosso, qual é a mensagem que você gostaria que toda mãe ouvisse hoje, baseado na sua experiência do dia a dia? Eu posso te dizer? Pode. Eu não falo nem para as mães não, sabe? Eu falo para as outras pessoas, ajudem as mães, né? Estejam perto delas. As mães, elas fazem tanto, as mães que querem cuidar dos seus filhos, que querem estar junto com seus filhos, mas hoje eu falo principalmente para os pais, né? Assumam a responsabilidade de estar também junto com seus filhos, né? Muitas mães estão sobrecarregadas, estão cansadas, né? E elas não têm o apoio que ela precisa. Então, acho que de tudo, né, a gente precisa dessa aldeia para ajudar essas mães, né? Então, mães, busquem ajuda também quando vocês precisarem. Não tenham vergonha de muitas vezes estarem cansadas, não conseguirem estar junto com seus filhos. Busquem essa ajuda, né? E não tenham vergonha de saber de que cuidar de uma criança é papel da mãe, mas também é papel do pai. Você é tão necessária, eu falei nas entrevistas, chamando as pessoas para esse podcast, dizendo, gente, eu vou trazer para vocês aquelas pessoas que fazem diferença na minha vida, porque eu trago, eu atesto e eu quero que todo mundo sinta um pouco disso aqui que você sempre traz pra gente. Você é maravilhosa, você é um presente de Deus para todas as mães. Feliz Dia das Mães. Que bom ter você aqui com a gente. Que bom estar aqui com você. Eu tenho certeza, nem vou falar, espero que vocês tenham gostado. Eu tenho certeza que vocês gostaram dessas gotas de sabedoria que saem da doutora Carla Fernanda. Eu espero que vocês tenham aproveitado e levem para a vida de vocês tanta sabedoria da doutora Carla. Obrigada. Obrigada, maravilhosa.